Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção, doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense e professor do Centro Educacional Online. Eu leciono em cursos de Economia desde 1997 e também preparo alunos para o exame da ANPEC desde essa época, desde 1997. Esse é um vídeo do programa Como Melhorar a Sua Nota na ANPEC. O foco é esse, tá? E eu vou abordar vários temas de diversas formas. E o tema de hoje é a teoria dos jogos e o funcionamento do poder judiciário. Espero que vocês gostem, espero que seja útil para vocês, sinalizem de alguma forma, e inclusive mandem sugestões, o que vocês gostariam de ver abordado pelo professor Assunção em termos de preparatório para a prova da ANPEC. Que tipo de tema, que tipo de resolução de problema, que tipo de abordagem. Tá? Isso é um subsídio importante para que a gente possa continuar com o nosso trabalho e para que ele continue sendo bastante útil para vocês, ok? Bom, vamos lá. Conforme diz, o tema de hoje, ou seja, teoria dos jogos e a lei. Né? Então, vamos lá. Bom, vamos tratar aqui fundamentalmente de um jogo especificamente com um tipo de exemplo, basicamente o dilema dos prisioneiros, tá legal? É o único tipo de jogo? Claro que não. Ou seja, conforme eu vou gravando diversos vídeos, vocês vão ver que a teoria dos jogos é uma coisa bastante ampla e que, consequentemente, a gente pode trabalhar com diversos tipos de jogos. Mas talvez o jogo mais conhecido, por isso eu estou começando por ele, tá? Seja o dilema dos prisioneiros, tá legal? Então, vamos começar aqui pelo dilema dos prisioneiros, um jogo fácil, bastante útil, com diversas aplicações, e depois podemos pensar em fazer diversas outras coisas com teoria dos jogos, tá legal? Então, vamos tratar aqui inicialmente do jogo Dilema dos Prisioneiros. E antes, obviamente, de partirmos para a aplicação que eu comentei com vocês, vamos ver a estrutura do jogo Dilema dos Prisioneiros, compreender como isso aqui funciona. Tá? Então, notem, a primeira discussão do hoje popular, eu diria bastante popular, tá? Jogo conhecido como Dilema dos Prisioneiros, acontece num experimento conduzido pela corporação Rand. Aí a primeira coisa, né, vocês podem se perguntar, bom, mas o que é essa tal de corporação Rand? Eu trato de esclarecer aqui embaixo, tá? Essa Rand Corporation, você pode chamar assim, tá? Seria Research and Development, tá? É uma instituição think tank. Tradução não é boa, tá? Não tem uma boa tradução para o português, mas seria uma coisa do tipo fábrica de ideias, onde você está ali para produzir ideias. Tá? E é uma companhia sem fins lucrativos. Ela foi criada, né, inicialmente com o nome Douglas Aircraft Company, na segunda metade da década de 50. E ela atua como uma entidade que desenvolve pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Enfim. Possivelmente, eu digo possivelmente, porque eu tenho uma boa ideia disso. Quando a gente conversa com as pessoas, e principalmente com as pessoas que não são ligadas à nossa área, a área de economia, tá? Muitas pessoas de diversas outras áreas já ouviram falar em teoria dos jogos. E quando você pergunta, mas o que você conhece de teoria dos jogos? Em geral, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o dilema dos prisioneiros. Ela já escutou essa história de alguma forma. Tá? Agora, para quem nunca viu ou nunca viu isso de maneira organizada, eu vou começar por aqui, explicar, ou seja, que dilema é esse, qual é a história de teoria dos jogos, ou seja, o que é a ideia de equilíbrio de Nash, tá? O que são estratégias dominantes, o que é um equilíbrio de Nash que acontece nesse jogo, que não é ótimo sob o ponto de vista de Pareto, e depois disso nós vamos partir para uma aplicação utilizando o popular jogo Dilema dos Prisioneiros. Então, eu começo assim, né? Esse jogo esse jogo Dilema dos Prisioneiros, certamente, tá? Ou possivelmente, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas imagino possivelmente, tá? Vamos pegar por baixo, é a coisa mais conhecida de teoria dos jogos. Agora, como aconteceu isso aqui, como isso foi apresentado pela primeira vez?
Isso foi apresentado pela primeira vez por um indivíduo chamado Albert Tucker, num seminário, vejam bem a curiosidade, num seminário para psicólogos na Universidade de Stanford. Você fala, psicólogos? Mas isso não é coisa estritamente de economia? Não, não é. Tá? Ou seja, a teoria dos jogos começa, em algum momento eu vou gravar um vídeo sobre isso, contando a história de teoria dos jogos, né? Como um ramo, ou seja, quase que estritamente da matemática, pelo menos boa parte dos matemáticos conseguiam compreender o que estava sendo feito de teoria dos jogos ali até a década de 50. Né? E era um conjunto muito restrito de pessoas. Né? Essa ideia de teoria dos jogos começa a ser popularizada e, né, começa a entrar em diversas outras ciências, ciências sociais e ciências humanas, principalmente, ou seja, a partir da década de 50. E esse é um belo exemplo. Quando esse indivíduo, Albert Tucker, né, ele mostrou, na verdade, utilizando esse jogo, ou seja, o dilema dos prisioneiros, o comportamento de dois indivíduos. Por isso a história, ele é um psicólogo, e o que ele estava querendo, na verdade, descobrir ali é o seguinte, como as pessoas se comportam, né, nessa situação. Até porque vocês vão ver que no caso de teoria dos jogos, o que nós estudamos é fundamentalmente o seguinte, como os indivíduos se comportam imaginando o comportamento do seu adversário ou oponente. Ou seja, se eu imagino que o indivíduo A vai se comportar dessa forma, a minha melhor resposta é essa aqui. Se eu imagino que ele vai se comportar de outra forma, a minha melhor resposta é outra. Consequentemente, eu tenho um comportamento que é condicional. Tá? Ou seja, eu posso ter diversas estratégias, mas que dependem do que eu imagino que o meu oponente está fazendo. Tá? Quando eu dou a melhor resposta a cada comportamento do meu oponente, consequentemente, você vai cair na ideia de equilíbrio de Nash, que é o que nós vamos ver aqui, para esse jogo em particular, de maneira bem simples, ok? Então, vamos lá. Né? Aqui, na verdade, um desenho, né? Ou seja, mostrando o que nós vamos comentar aqui no que diz respeito ao dilema dos prisioneiros. Como eu disse para vocês, tá? Existem diversos jogos. Então, por isso eu coloco aqui de maneira provocativa quais os tipos de jogos. Dilema dos prisioneiros é um tipo de jogo, mas na verdade existem vários, tá legal? E ao longo dessa série, conforme eu comentei com vocês, como melhorar a sua nota na Ampec, tá? Eu vou gravar diversos vídeos e, consequentemente, alguns outros vídeos que vão versar também sobre teoria dos jogos, mas pensando aí, ou seja, em outros tipos de jogos, ok? Mas é importante a gente começar por esse jogo que é mais simples e o mais popular. Tá? Tem diversas aplicações, como vocês vão ver. Então tá lá. Bom, qual é a história desse jogo? Né? Dois indivíduos são capturados por conta de um crime cometido. Mas notem o que está acontecendo aqui. As provas contra eles, elas não são contundentes. Ou seja, portanto, a condenação a uma pena maior depende deles confessarem o crime. É como se você estivesse dizendo o seguinte, olha, o promotor sabe que os dois são criminosos e que eles fizeram uma coisa muito feia, né? Mas as provas não são contundentes. E aí, como fazer para, na verdade, dar uma pena a eles, que eu não diria nem uma pena exagerada, seria uma pena justa, dado o que eles fizeram, a questão é essa, né? Eu preciso conseguir as provas, né? Eu tenho certeza que eles fizeram isso, que eles se comportaram muito mal. Agora, para que eles recebam a punição merecida, eu preciso ali das provas, né? Enfim, e uma maneira, na verdade, seria fazer com que eles confessassem o crime. E aí, ou seja, o que eles decidem fazer? Na verdade, o que a promotoria decide fazer? Vou colocar esses dois indivíduos em celas separadas, incomunicáveis. Consequentemente, eles vão ser interrogados separadamente e eles vão ter que tomar a seguinte decisão. Ou eles confessam o crime ou eles não confessam. Dependendo, né, dos dois confessarem, dos dois negarem, de um confessar e outro negar, você pode ter diversos resultados em termos de penas, tá? E é exatamente o que aparece aqui nessa matriz de payoff, tá? Então, essa matriz de payoff,
né? Ou seja, ela mostra, né, ou resume, pode colocar assim, as penas em anos de cadeia. É claro que, quando você passa mais anos na cadeia, é uma coisa ruim, consequentemente eu estou colocando aqui com sinal negativo, né? 3 anos de cadeia, né? Aqui você tem 10 anos de cadeia, obviamente que 10 anos de cadeia é um payoff, na verdade, pior, é pior ficar 10 anos na cadeia do que ficar 3 anos na cadeia, ok? Então entendam como isso está sendo montado aqui. Bom, temos aqui os dois prisioneiros, o prisioneiro All e o prisioneiro Bob. Para quem nunca viu isso aqui, observe que os payoffs do prisioneiro All, que está aqui, ó, tá vendo? Eles aparecem na primeira coluna, tá vendo? Ou seja, aqui e aqui. E os payoffs, né? Ou seja, do segundo prisioneiro, o Bob, eles aparecem aqui na segunda coluna, tá legal? Então, essa é a organização aqui. Agora, vamos lá, né? Digamos que, né, o prisioneiro A, né, que é o All, vou sempre chamar aqui de prisioneiro A, fica mais fácil, mais rápido, mais eficiente. Digamos que o prisioneiro A, ele confesse. Mas qual é a história, né? Isso deveria ser contado da seguinte maneira, né? Digamos que o prisioneiro B, ele imagine que o prisioneiro A vai confessar, né? Porque ele não sabe, ele não tem certeza, eles foram colocados em celas separadas. Então, digamos que o prisioneiro B, o Bob, ele acha que o prisioneiro A vai confessar. Qual a melhor resposta dele, né? Ou seja, confessar ou negar. Repara, se eu, prisioneiro B, eu acho que o prisioneiro A ele vai confessar, consequentemente, se eu confesso, eu pego 3 anos de cadeia, tá vendo? Se eu nego o crime, né, ou seja, eu pego 10 anos de cadeia. Bom, eu, prisioneiro B, prefiro o quê? Ficar 10 anos na cadeia ou 3? 3. Então, se eu acho que o prisioneiro A vai confessar, a minha melhor resposta nesse caso é o quê? É confessar. Então, marquei aqui. Tá vendo? Caso eu acho que o prisioneiro A vai confessar, a minha melhor resposta é confessar. Agora, imagine que eu acho que, na verdade, o prisioneiro A não vai confessar. Enfim, eu confio muito nesse cara. Nós andamos cometendo crimes aí nos últimos 20 anos, enfim, né? Eu confio muito, é muito meu amigo, eu tenho certeza que ele vai negar. Bom, se eu acho que ele vai negar, qual seria, né, ou seja, a minha melhor resposta? Bom, se eu confesso, né, eu fico com 0, eu saio livre, né? E caso eu negue, eu pego 1 ano de cadeia. Aí você vai dizer, bom, o que é isso? O que está acontecendo aqui é o seguinte, né? Imagine que o prisioneiro A, ou seja, ele negue o crime. Mas, enfim, o prisioneiro B responda confessando. Ele entra na delação premiada e, consequentemente, ele sai livre. Tá vendo? Essa é a questão. Então, consequentemente, se eu acho que o prisioneiro A ele vai negar, qual deveria ser a minha melhor resposta? Se eu confesso, eu saio livre, né? Agora, se eu nego, aí consequentemente, ou seja, os dois estão negando o crime, as provas não são lá muito sólidas, mas elas existem, cada um vai pegar 1 ano de cadeia. Então, a melhor resposta do prisioneiro B, o Bob, quando ele acha que o prisioneiro A, ou seja, o All, ele vai negar, de qualquer maneira, é confessar. Então, observe o seguinte, o prisioneiro B, o Bob, ele tem uma estratégia dominante, que é confessar. Se eu acho que A, ou seja, vai confessar, eu confesso. Se eu acho que, enfim, ele vai negar, ou seja, minha melhor resposta também é confessar. Ele tem uma estratégia dominante. Ele confessa, tá vendo? Independentemente do que ele imagine que o prisioneiro A, ou seja, o All, vai fazer. Isso também é verdade para o outro prisioneiro. Essa é a questão, tá? Porque, repara, se o prisioneiro A, o nosso amigo All, né, ele acha que o prisioneiro B ele vai confessar, qual é a melhor resposta para ele? Confessar. Ele pega 3 anos de cadeia, né, ou seja, em vez de 10. Tá lá. E se ele acha que o prisioneiro, na verdade, vai negar, consequentemente, qual é a melhor resposta? Confessar. Ele sai livre, confessa e o outro nega, ele entra na delação premiada, sai livre, né, e o outro pega 10 anos de cadeia. Consequentemente, ele também tem uma estratégia dominante.
e pela mesma razão. Note, então, que os dois possuem uma estratégia dominante, que é confessar. Consequentemente, sob essas condições, observando essa matriz de payoffs, e observe que isso aqui é um jogo, tá, com informação que a gente chama de informação completa. Mas, repare, não é informação perfeita. As pessoas não sabem exatamente o resultado do jogo lá no final, mas elas possuem informação completa. Todos os payoffs são conhecidos. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se os dois confessarem, chega-se a esse resultado; se os dois negarem, chega-se a esse resultado. Tá? Então, consequentemente, você tem um jogo com informação completa. Agora, a informação não é perfeita. Será que ele vai confessar? Será que ele não vai confessar? Eu tomo minha decisão imaginando o que o meu oponente está fazendo. Então, repare que nesse jogo, Dilema dos Prisioneiros, há uma tendência, nesse caso, que os dois confessem. Ambos têm uma estratégia dominante, que é a estratégia confessar. Consequentemente, cada um vai pegar o quê? 3 anos de cadeia. Agora, observe o seguinte, né? Se eles pudessem fazer um acordo, e um acordo crível, olha só, fulano, não confesse de jeito nenhum, que eu juro que também não vou confessar. E digamos, que fosse crível, um acreditasse no outro. Ambos negavam, e consequentemente cada um pegaria 1 ano de cadeia. Essa é a questão, né? Tipo, se você confessar, eu mato toda a sua família. Aí o outro vira, tá, mas se você confessar, eu também mato toda a sua família. Eu diria que é um acordo razoavelmente crível, né? E isso, na verdade, poderia fazer com que o equilíbrio se movesse para cá. E cada um, ou seja, por conta desse conluio, por conta desse acordo, pegasse 1 ano de cadeia. Então, é sobre isso aqui também que a gente vai comentar, em termos de resultados desse jogo. Vejam só, qual é a questão? Temos um equilíbrio de Nash com estratégias dominantes. Ambos possuem uma estratégia dominante, que é confessar. Ambos confessam e cada um pega 3 anos de cadeia. Agora, é um equilíbrio de Nash ineficiente no sentido de Pareto. Tá? Por que ineficiente no sentido de Pareto? Porque ambos poderiam melhorar caso eles negassem o crime. Essa é a questão. Agora, é claro, eu preciso definir direito, né, o que significa esse tal, né, ou seja, de, enfim, equilíbrio de Pareto, melhoria de Pareto, coisas desse tipo, essas coisas que sempre aparecem aí na frente de vocês. Vamos lá. Né? Primeiro, observe o seguinte: por que acontece esse equilíbrio ineficiente no sentido de Pareto? Porque os indivíduos não têm como coordenar as suas ações. Eles não conseguiram montar um acordo, eles não puderam conversar. E talvez mesmo que eles pudessem conversar, talvez um enganasse o outro, né? Ó, você nega. Aí, de repente, um nega, o outro confessa e sai na delação premiada. Ou seja, ambos têm um incentivo a confessar. Então, na verdade, teria que ser um acordo crível entre os dois, e que muitas vezes é difícil, mesmo que eles pudessem conversar. Tá legal? Então, primeiro, notem esse tipo de coisa. Tá? Agora, a observação aqui. O que é um ótimo de Pareto? É uma situação onde não é possível melhorar a situação de um agente econômico sem piorar necessariamente a situação de outro agente econômico, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Enfim, então, repara o seguinte, né? Quando ambos confessam, cada um pega 3 anos de cadeia. Agora, repara, ambos poderiam melhorar se, na verdade, ambos negassem. Se eles conseguissem construir um acordo que fosse crível, você teria uma melhoria de Pareto. Ambos, né, ficariam numa situação melhor, cada um com 1 ano de cadeia. Então, consequentemente, esse equilíbrio não é ótimo de Pareto. Ou seja, quando você toma uma decisão com um agente econômico qualquer, em que, na verdade, isso melhora a vida de um sem piorar a vida do outro, ou melhora a vida de ambos, é uma melhoria de Pareto. Quando um governo decide, por exemplo, né, alguma política econômica que melhora a vida de alguns sem piorar a vida de outros, é uma melhoria de Pareto. Melhora a vida de uns e também melhora a vida dos outros, é uma melhoria de Pareto. Os formuladores de política econômica deveriam estar pensando o tempo todo
né, em melhorias de Pareto. O que eu deveria fazer para melhorar a vida de determinados agentes sem piorar de outros, ou melhorar a vida de todos, alguma coisa assim. Melhoria de Pareto é uma coisa ótima, por isso que muitas vezes a gente chama de ótimo de Pareto. Agora, nesse caso, eles não atingiram o ótimo de Pareto. Por quê? Porque ambos poderiam melhorar, ou seja, pegando somente um ano de cadeia. Mas para isso seria necessário o quê? Um acordo crível entre os dois. Ou seja, ambos vamos negar. Agora, na impossibilidade disso, seja porque um não acredita no outro, seja porque eles não puderam entrar em conluio, porque não puderam conversar, não importa. Ou seja, eles caíram numa situação que não é ótima sob o ponto de vista de Pareto, cada um pegando 3 anos de cadeia. Ok? Então, repare, resumindo essa história, num jogo conhecido como Dilema dos Prisioneiros, você sempre vai ter um resultado que é, né, ou alguns resultados. Né? Os dois indivíduos têm uma estratégia dominante. Tá? Ou seja, que é confessar, você pode chamar assim, que é não cooperar. Ambos os indivíduos têm essa estratégia. Né? Você vai ter um único equilíbrio de Nash que não é ótimo sob o ponto de vista de Pareto. Ponto. Tá? E a gente vai ver que você pode ter diversas aplicações a isso aqui, que isso aqui não é simplesmente um jogo entre meliantes, tá legal? Então, ambos poderiam melhorar? Sim, caso realizassem um acordo. Tá? Ou seja, se ambos não confessassem. Agora, nesse caso, eles não conseguiram fazer isso. E nesse caso, porque não puderam conversar. Mas repare, mesmo que pudessem, talvez um enganasse o outro, tá legal? Existe um incentivo para isso. Eu não vou confessar, por favor, não confessa. Aí o outro não confessa e eu confesso. Aí eu saio livre e ele fica preso. Né? Eu entro na delação premiada e ele fica preso. Né? Então, eles têm uma estratégia dominante, que é confessar, tá legal? Enfim. Agora, vamos lá. O Dilema dos Prisioneiros é apenas um jogo entre meliantes, e quando esse jogo levou esse nome, Dilema dos Prisioneiros, levou esse nome porque o exemplo que foi utilizado para pensar nesse tipo de interação estratégica foi essa interação entre dois indivíduos que acabaram de ser presos. E aí ficou com esse nome, Dilema dos Prisioneiros. Mas vocês devem perceber que isso aqui é um tipo de jogo e que pode ser aplicado a diversas outras situações. Quem já trabalhou um pouco com teoria dos jogos vai lembrar, ou seja, de vários casos. Tá? Então, vamos lá. Então, Dilema dos Prisioneiros é apenas um jogo entre meliantes? Resposta: não, categoricamente. Tá? O mesmo raciocínio pode ser utilizado para a gente pensar em diversas outras situações de interação estratégica. Né? Enfim, construir mísseis ou não, talvez vocês já tenham visto esse exemplo, talvez em algum momento eu explore isso aqui com vocês, né? Enfim, né? Fazer propaganda ou não, duas firmas tomando essa decisão de fazer propaganda ou não. Você pode ter uma situação conhecida como Dilema dos Prisioneiros, a estrutura do jogo ser essa que eu desenvolvi aqui com vocês, né? Contratar um advogado ou não, que é o que a gente vai exemplificar aqui, com alguns dados de um trabalho de dois economistas, tá? Enfim, né? Impor tarifas de importação ou não. Seria ótimo impor tarifas de importação? Depende. Depende de quê? Do que o outro país vai estar fazendo. Dependendo do que eu acho que ele vai fazer, minha resposta ótima pode ser completamente diferente. Você vai cair num caso, ou seja, exatamente como a gente está descrevendo aqui, ou seja, com essa estrutura de jogo conhecida como Dilema dos Prisioneiros. Ok? Então, diversas aplicações aqui ao jogo conhecido como Dilema dos Prisioneiros, que não é um jogo somente, seja para ser aplicado entre meliantes. Não é nada disso. Pelo amor de Deus, notem isso aqui. Então, até coloco aqui provocativamente. Você se lembra de alguma história em que isso foi importante para você? Olha, pensa direitinho, que certamente você vai encontrar uma história de interação estratégica, alguma coisa que aconteceu com você, que se assemelha ao que a gente acabou de escrever aqui. Ou seja, a essa história do Dilema dos Prisioneiros. Tá? E no que diz respeito estritamente a Ampec, isso cai bastante na prova da Ampec. Seja dessa forma, ou então o jogo Dilema dos Prisioneiros repetido infinitamente, que eu também vou gravar um vídeo sobre esse tipo de coisa. Tá? Enfim, e nesse caso, nos últimos anos, nossa, tem caído com uma frequência enorme. E a maioria dos alunos não sabe resolver esse tipo de problema. Eu vou mostrar para vocês como fazer de maneira bem simples, ok? Então,
No caso do dilema dos prisioneiros, que a gente acabou de desenvolver, o jogo descreve o quê? Uma situação de impossibilidade de cooperação entre dois agentes econômicos, os bandidos ou o Ibope. Agora, podiam ser dois países, decidiam se impõem tarifas, se constroem mísseis, duas pessoas se contratam advogado ou não, numa disputa judicial, enfim. Poderia colocar aqui diversas situações, tá? Exemplificar isso de diversas maneiras. É isso que vocês devem perceber, ok? Tá? Agora, nesse caso, o que aconteceu? Resumindo, como os meliantes não conseguiram coordenar suas ações, ou seja, partir para o conluio, para um acordo crível, tá? Consequentemente, eles acabam indo para o pior equilíbrio possível. Nesse caso, ambos serão condenados a 3 anos de cadeia cada. E, na verdade, se eles conseguissem se coordenar, cada um poderia pegar simplesmente 1 ano de cadeia. Tá? Agora, por que, na verdade, isso aconteceu? Porque ambos possuem uma estratégia dominante, que é confessar, ou seja, não cooperar. A questão é essa. Tá legal? Ou seja, se o outro, por exemplo, né, ele decide cooperar e negar, eu tenho um incentivo, na verdade, a burlar esse acordo, né? E, na verdade, ou seja, delatar e, consequentemente, ou seja, sair livre, lembra da matriz de payoff? Ou seja, basicamente, eu poderia me livrar da cadeia nesse caso. Então, essa é a estrutura do jogo aqui, Dilema dos Prisioneiros, né? Mas será que o mesmo raciocínio pode explicar o porquê de algumas sociedades serem extremamente litigiosas? Agora vamos para um outro exemplo, justamente para mostrar o seguinte, não é somente um jogo entre meliantes. E aí eu peguei um dos exemplos que eu coloquei para vocês anteriormente. E esse é bastante interessante, porque, na verdade, ele já foi estudado por alguns economistas, inclusive com dados, mostrando como as pessoas se comportam. Né? Ou seja, você cai num típico dilema do tipo, né, jogo dos prisioneiros ou dilema dos prisioneiros, enfim. Né? Então, vamos lá. Processos judiciais possuem custos privados e sociais. Primeiro, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Possuem custos privados? Claro que sim, né? Toda vez que você tem que acionar a justiça, seja você processando alguém, seja alguém processando você, tem custo privado? É claro que tem. Você tem que ir lá na frente do juiz, muitas vezes, algumas vezes. Tem um custo psicológico, você fica preocupado com todo esse tipo de situação. Tem o custo monetário disso, ou seja, eu preciso contratar um advogado. Tá vendo? Tem o custo privado, não tem jeito. E tem um custo social também, né? Ou seja, quanto maior a quantidade de processos que você tem, quando você tem muita judicialização, você vai precisar de um sistema judiciário extremamente caro, né? Porque ele vai ser o quê? Enorme, complexo. E adivinha quem paga por isso? Nós, os contribuintes. Não tem jeito. Mais processo, mais juiz, mais promotor, ou seja, mais assistentes, né? Enfim, quem é que você acha que vai pagar por toda essa parafernália? Nós, né? Então, enfim, a questão aqui é a seguinte, tá? Ou seja, será que boa parte desses litígios poderiam ser resolvidos sem a judicialização, através de uma negociação privada, evitando esses custos, né? Você tem lá um problema com seu vizinho, enfim, né? Vamos conversar e resolver aqui, ou seja, sem ter que judicializar essa questão, você não vai contratar advogado, nem eu, enfim, vai ficar mais barato para todo mundo, a gente perde menos tempo, ninguém se estressa muito, né? Ninguém acaba tendo que tomar algum remédio para dormir. Então, se os custos privados vão ser menores, os custos sociais também, se os problemas puderem ser resolvidos dessa forma. Então, que fique claro, né? Seria uma situação melhor, a princípio, para ambos. Agora, por que isso aqui não acontece? Que vocês vão ver que a gente vai ter um caso parecido com o que eu acabei de escrever para vocês, baseado nessa história do dilema dos prisioneiros. Né? Então, repara, por que judicializar uma questão e contratar um advogado? Ou seja, contratar o advogado e ir lá e judicializar a questão. Né? Dois economistas, esses dois caras aqui, né? Orley Ashenfelter, vira e mexe, eu erro o nome desse cara, tá? Ou seja, e David Bloom, né? Ou seja, trataram dessa questão. E segundo eles, a resposta está no dilema dos prisioneiros. Aqui, entre aspas, porque a gente não está tratando de prisioneiros, estritamente. Então, aplicação a esse jogo, dilema dos prisioneiros. Tá? O trabalho possui um título sugestivo. Tá? Em tradução livre, isso aqui.
advogados como agentes do diabo. Olha lá. Isso é uma brincadeira, tá? Principalmente nos dias de hoje, a gente precisa ressaltar isso o tempo inteiro, não estamos ofendendo os advogados, ou seja, nada disso. Meus dois irmãos mais velhos são formados em direito, um foi promotor e juiz quase a vida toda, outro delegado da Polícia Federal, se formaram em direito. Eu sou o patinho feio da família, né? Eles ficaram, na verdade, me perturbando, porque eu sou o irmão mais novo, para fazer direito, eu não quis, fui para o ramo da economia, etc. e tal, fui muito criticado por conta disso, alguma coisa assim, aquelas coisas de família, né? Enfim, então isso aqui é uma brincadeira, tá legal? Já já vocês vão perceber por quê, tá? O trabalho original, para quem quiser acessar, está aqui, tá? É um working paper de 1994 da Universidade de Princeton, tá vendo? Então, eles tratam exatamente dessa questão. Vamos lá, observar o que eles estão fazendo aqui. Repare, as duas partes estarão numa situação melhor caso não haja contratação de advogados? Essa é a questão que precisa ser resolvida, né? Ou seja, né, será que numa solução privada, ninguém contrata advogado, vamos conversar, vamos tentar resolver o problema, de repente, ou seja, evita-se o custo privado, o custo social, vamos ficar numa situação melhor. Será que realmente isso funciona no mundo real? Ou se não funciona por qual razão? Porque nota o que eu coloquei antes para vocês. A princípio, parece a melhor solução. Nenhum dos dois vai gastar com advogado, o custo social também vai ser menor, as pessoas vão se estressar menos, né? Então, a princípio, parece uma solução ótima. Mas por que isso não acontece? Você olha em qualquer lugar do mundo, ou quase qualquer lugar do mundo, o sistema judiciário está abarrotado de processos. Desde as coisas mais sofisticadas até as coisas mais simples, que você poderia até colocar da seguinte forma: as coisas mais bizarras são levadas ao judiciário, tá? Coisas que realmente, assim, parece não fazer o menor sentido, mas acabam lá no judiciário. No caso brasileiro, então, primeira instância, segunda, terceira, daqui a pouco você vai ver lá. Ou seja, dois indivíduos que brigaram por causa de um boi sendo discutido no Supremo, alguma coisa assim. Imagina, né? Então, essas coisas acontecem. Agora, o que eu estou dizendo é, puxa, mas parece um exagero, né? Não deveria acontecer. Mas por que acontecem? A gente precisa buscar uma explicação racional para esse tipo de coisa. Esse é o nosso papel. Então, vamos lá. A questão aqui é, se uma das partes, olha que agora eu coloquei em negrito, se uma das partes acredita que aumentará a chance de ganhar a causa contratando um advogado, contratar vai ser uma estratégia dominante. Esse é o ponto. Eu tenho um litígio com o meu vizinho. Ah, vamos conversar, etc e tal, não sei o que e tal, enfim. Ou então a gente leva ali para o judiciário, num tribunal de pequenas causas, mas ninguém contrata um advogado, etc e tal. Mas de repente, ou seja, né, mesmo que a gente converse dessa forma para sacramentar um acordo, ou seja, no judiciário, ele vai lá e contrata o melhor advogado do Brasil. Provavelmente eu vou ser, entre aspas, jantado nesse processo. E como eu sei que provavelmente ele vai fazer isso, ou existe uma possibilidade de fazer, se eu achar que ele vai fazer, eu também vou tratar de contratar o melhor advogado que eu puder, né? Então pode existir aqui uma estratégia dominante, que é contratar um advogado, de preferência o melhor advogado, para levar vantagem, ou seja, nessa disputa judicial. Ou seja, se eu imaginar que ele vai contratar um advogado e um bom advogado, a minha melhor resposta é fazer o mesmo. Essa é a questão, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Né? Os dois vão acabar contratando um advogado e, consequentemente, vão judicializar essa questão na primeira instância, segunda, terceira. Isso vai ficar rolando no judiciário durante um bom período de tempo, né? Então, nossos amigos Bloom e Aschenfelter, né, eles analisaram para chegar a essa conclusão, né, ou seja, uma série de litígios, tá? Ou seja, que são basicamente de duas ordens aqui, tá? Primeiro, né, o A ali, reclamações de sindicatos envolvendo direitos de trabalhadores demitidos na Pensilvânia. Muitas vezes a gente tem problemas para encontrar dados, né? E eles encontraram esses dados sobre esse tipo de problema, né? E analisaram esse tipo de coisa.
causas ganhas por quem contratava advogado, por quem não contratava, etc. e tal, nesse tipo de litígio. E aqui também. Disputas salariais dos funcionários públicos, né, em New Jersey, né, entre 81 e 84. Por exemplo, nesse caso, olha o que eles descobriram, né, que os resultados estão lá. Só você olhar para os processos, né? A parte que contratava um advogado aumentava a chance de sucesso de 50% para 75%. Né? Mas quando ambos contratavam, a chance permanecia em 50%. Olha que coisa interessante. Então, consequentemente, se eu acho que o outro vai contratar e eu não contrato, repara, a chance dele de sucesso, nesse caso especificamente, 75%, é a minha, 25%. Então, o que eu deveria fazer? Contratar. E a estratégia dominante para os dois acaba sendo contratar. Então você vai cair no mesmo resultado que a gente viu para os meliantes All e Bob. Esse é o ponto. Né? Então a estratégia ótima passa a ser contratar um advogado. Então, na verdade, você poderia colocar na nossa tradicional matriz de payoff dessa forma. Né? Imagina, se eu acho, né, seja, que o empregado não vai contratar, qual é a minha melhor resposta? Empresa, né? Ou seja, contratar. Vou ter um payoff de 10, tá vendo? Que é um payoff maior do que o payoff de 3. Se eu acho que ele vai contratar, qual é a minha melhor resposta? Contratar. Eu vou ter um payoff de 1 que é maior do que o payoff de 0. Né? Agora, se eu, empregado, acho que a empresa não vai contratar, qual é a minha melhor resposta? Minha melhor resposta, na verdade, vai ser contratar. Vou ficar com um payoff de 10. E se eu acho que ela vai contratar, qual é a minha melhor resposta? Eu, empregado, eu deveria também contratar. Olha o que acontece. É a mesma coisa que aconteceu no Dilema dos Prisioneiros. Ambos acabam contratando um advogado e, consequentemente, ficam com um payoff de 1. Ou seja, ambos têm uma estratégia dominante, contratar um advogado. E você acaba tendo um equilíbrio que não é ótimo sob o ponto de vista de Pareto. Por quê? Porque se eles conseguissem se coordenar, nenhum dos dois contratava um advogado. Os dois evitavam essa despesa e todo esse custo, né? Seja financeiro, pagar advogado, custo psicológico, toda essa coisa, e, consequentemente, cada um ficaria com um payoff de 3. Tá vendo? Agora, eles não conseguiram se coordenar. Por quê? Nota, mesmo que eles tenham conversado, não contrata um advogado que eu também não contrato. Aí você olha meio desconfiado, vai que eu não contrato e ele contrata. Aí ele vai ficar com 10 e eu com 0. Né? Então, ou seja, a minha melhor resposta é contratar. Tá? Dado que eu imagino que ele vai contratar, que ele tem um incentivo para fazer isso. Que é a coisa de levar vantagem. Né? Então, consequentemente, uma aplicação aqui interessante, inclusive com dados. Tá? Os caras foram lá observar, ou seja, os resultados, né? Quando você contratava ou não contratava advogado, o que acontecia. Né? Então, repara, nesse caso, temos um equilíbrio de Nash com duas estratégias dominantes. Tá? Ambos contratam um advogado e acabam com um ganho líquido de 1 milhão. Um equilíbrio de Nash, ou seja, único, né? Ineficiente no sentido de Pareto. Pois ambos poderiam melhorar e ficar com payoff de 3 milhões, caso não tivessem judicializado a questão, não tivessem contratado um advogado, enfim, teriam evitado todo esse custo. Né? Então, ou seja, é um típico jogo de Dilema dos Prisioneiros. Só que agora adaptado a outro tipo de decisão. Daí eu dizer para vocês, né? O jogo de Dilema dos Prisioneiros não é um jogo entre meliantes, a questão é essa. É um tipo de jogo, a questão é essa. Tá legal? Enfim, que pode ter diversas aplicações, tá? Então, qual é a questão aqui? Como não há como coordenar as ações, o resultado é ineficiente no sentido de Pareto. Esse é o ponto. E aí é por isso que se pensa também nesse jogo, uma hora eu vou fazer isso com vocês, e se esse jogo fosse repetido infinitamente, vocês vão ver que isso induziria a cooperação. A questão é essa. Então, obviamente que isso vai ficar para uma próxima aula. Né? Então, ambos possuem aqui um incentivo para contratar um advogado, judicializar a questão. Então, a estratégia dominante é contratar, o que gera um equilíbrio de Nash ineficiente no sentido de Pareto. Ok? E repara, no caso dessa aplicação, qual é a questão? Se isso for verdade,
observando esses dados, do Bloom e Ashenfelter, né? Ou seja, tornar a sociedade menos litigiosa não é uma coisa fácil, né? Que quando você vai para algum tipo de disputa, né? Ou seja, você tem essa coisa na sua cabeça, vai que eu não contrato um advogado, não judicializo a questão e o outro faz, né? Não contrata um bom advogado, ele contrata um bom advogado, né? Consequentemente, ou seja, ele pode levar uma enorme vantagem sobre mim. Então, consequentemente, ou seja, isso me leva a crer que a melhor situação é judicializar a questão, é contratar um bom advogado, etc, 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 o que gera um equilíbrio ineficiente sob o ponto de vista de Pareto, pois, obviamente, todos estariam melhor se nós não incorrêssemos, né? Ou seja, em todos esses custos, tá? Sejam custos privados, sejam custos sociais. Ok, meus caros? Então, essa é a nossa mini aula sobre teoria dos jogos para a Ampec, mas não serve só para a Ampec, focando aqui num tipo de jogo específico, Dilema dos Prisioneiros, com um exemplinho bem bacana. Contratar ou não advogado? A questão é essa. Tá? Enfim, teremos diversos outros vídeos. Tá? Nessa nossa série, nesse projeto, né, do Centro Educacional Online, que se chama Como Melhorar a Sua Nota na Ampec. Então, exatamente por conta disso, eu vou gravar diversos vídeos sobre diversos assuntos, tanto de microeconomia quanto de macroeconomia. Caso vocês tenham gostado, ou seja, deem aí a sinalização que vocês gostaram e também uma coisa interessante, como eu disse para vocês no início, né? Sugestões são bem-vindas. Puxa, professor Assunção, eu gostaria que o senhor tratasse desse tema aqui especificamente ou desse outro tema, né? E eu vou fazendo isso, ou seja, a pedido de vocês. Tá legal? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Assistam também as outras mini aulas. Tá? Bons estudos para todos e até a próxima.